tempos de apostasia. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Apostasia vem do grego antigo apóstasis, que significa estar longe de ou estar distante. Tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Ao contrário da crença popular, não se refere a um mero desvio ou um afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. As igrejas cristãs trinitárias consideram apostasia o afastamento do fiel do seio da igreja invisível, o corpo de Cristo, para abraçar ensinamentos contrários aos fundamentos bíblicos, o que é denominado heresia. Para os trinitários, após conhecer o Evangelho e estar envolvido com a palavra sagrada, para depois negar que a salvação vem de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é apostatar do ensino mais básico do cristianismo. Este tipo de apostasia é considerado extrema ingratidão e ponto central entre todas as igrejas trinitárias. Trinitarianismo é o ensino de que Deus é triuno, que ele tem se revelado em três pessoas coiguais e coeternas, a saber, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como cristãos, entendemos que as pessoas se apostataram da fé, vivem em uma vida de rebeldia e desrespeito a Deus e seus ensinamentos. É comum vermos pessoas que pregavam, ensinavam, evangelizavam, cantavam e testemunhavam de Cristo, praticando atos ilícitos e pecaminosos, que são contrários à fé e aos princípios outrora por eles ensinados. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos do 20 ao 22. Infelizmente, vivemos tempos de apostasia, visto o grande crescimento da ciência e da tecnologia, a facilidade do crédito e o terrível e devastador mercado da pornografia, drogas e álcool. A apostasia tem sido uma praga que afeta a igreja do Senhor. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. O pecado se alastrou de uma forma tão grande que muitos cristãos desistiram da fé. E não apenas isso,
mas entraram no caminho da apostasia e rebeldia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Paulo, como um grande mensageiro no seu tempo, sempre advertiu os cristãos contra aqueles que deixaram a fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O principal argumento das pessoas que se desviam da fé são as dificuldades impostas pela Bíblia e pelos ensinamentos da Igreja. Outros dizem que não existe a liberdade desejada na comunidade onde viviam, e outros apenas decidiram seguir seus próprios ensinamentos e intuição, querendo formar uma doutrina contrária à Bíblia e levando outras pessoas a seguirem seus ensinamentos errôneos. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 16 ao 18. As características de um apóstata são sempre as mesmas: desobediência, rebeldia, egoísmo, sentimento que todos estão errados, apenas ele está correto. Vive se alimentando de todo tipo de ensinamento, não escuta conselhos e levam outros a seguirem seus exemplos, que aos seus olhos estão corretos. O crescimento da apostasia está ligado à volta de Cristo e é um dos sinais dos fins dos tempos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 ao 4. Então, como fugir da apostasia? Seguindo os conselhos que Paulo deixou a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A fé qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos do 20 ao 21. Evitar as conversas desnecessárias e sem fundamento é essencial àqueles que desejam se livrar da apostasia. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Afastar-se e evitar tais pessoas com desejos egoístas e profanos também é muito importante para os cristãos que são convictos da mensagem da cruz. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 10. Para o apóstata, existe arrependimento? Apesar de muitos que se apostataram da fé morrerem em suas crenças, pois é muito difícil que uma pessoa que tomou conhecimento das coisas celestes e provou da presença de Deus e depois se desviou da fé, criando ou sendo outras doutrinas condenadas pela Bíblia, venham se arrepender e negar a nova fé. Até porque sua mente já está cauterizada e, além do mais,
conseguiram ludibriar outras pessoas e seguirem seus ensinamentos. Porque é impossível para os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, versos do 4 ao 6. Mas é possível sim que exista arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versos do 19 ao 20. O conhecimento da Bíblia e a oração são indispensáveis aos cristãos de todo o mundo. Quando se conhece a verdade contida na Bíblia, o cristão se torna uma rocha inabalável e, através da oração, o próprio Deus abre o entendimento daquele que busca, a fim de fazê-lo compreender as maravilhas de servi-lo incondicionalmente. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso